Talvez você devesse encarar o fato de que a sua insegurança, falta de propósito e principalmente falta de motivação sejam só sintomas de uma outra coisa que você possa estar enfrentando na sua vida, ou melhor, que você possa estar evitando enfrentar. Essa outra coisa é justamente a necessidade de executar uma mudança, de sair de um ponto A e ir para um ponto B. E se você está enfrentando essa dificuldade, nesse vídeo eu vou te dar uma dica prática de como iniciar esse processo, mas não vai ser da perspectiva de alguém que já fez, que já chegou lá, alguém que está numa realidade distante. Não, esquece. Vai ser da perspectiva de alguém que também está passando por isso e que talvez também esteja na mesma trilha, na mesma jornada que você. Então, se você vai ficar por aqui comigo, vai me acompanhar nesse vídeo, eu já te convido a deixar o seu like e a se inscrever, porque isso me ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas. Agora vamos direto ao ponto. O que é de fato, como definir um processo de mudança? Eu acho que essa é a primeira dificuldade que você vai acabar enfrentando e que eu enfrentei quando a gente assume essa postura de que talvez seja a hora de mudar. Por quê? Se você não tiver bem definido o que é isso e para onde você deve ir, aonde você deve chegar com esse processo, com essa etapa, talvez ela não te leve a lugar nenhum. Então, a maior dificuldade que você pode estar encarando nesse início é realmente definir da forma correta o que esse processo significa para você. E lembre-se, é uma etapa, ela não tem que durar para sempre. Ela pode se repetir várias vezes ao longo da sua vida, mas o ideal é que você passe por ela e se encontre em um estágio melhor, mais aprimorado da sua vida, que você consiga atingir os seus objetivos e depois que não precise fazer novamente muitas vezes. Então, o primeiro passo para definir isso de uma forma assertiva e para não ter problemas no meio do caminho é entender quais são os pilares que vão guiar a sua jornada de mudança. E para exemplificar esse ponto de vista, pensa que você está no seu carro dirigindo e vai de um ponto A a um ponto B. Durante as etapas que você vai enfrentar aí, durante a estrada que você vai enfrentar para chegar ao ponto B, para chegar ao seu destino, você precisa ter alguns sinais. Por exemplo, essa árvore eu já passei, eu já vi essa outra cidade que está no caminho, já passei por ela antes. E essas coisas vão te auxiliar a perceber que você está no caminho correto. É óbvio que existe também o GPS, mas você precisa sim de alguns sinais, de alguns pontos de referência que vão te mostrar se o GPS está correto ou não. Você não pode simplesmente confiar nele de forma cega, você tem que ter uma sensação de estar indo no caminho correto. E essa sensação, essas referências são os pilares que vão guiar a sua mudança. E aí, para poder te orientar com eles, eu vou te passar o que eu aprendi na minha vida, o que eu executo na minha vida, que mudou, de fato, a minha forma de enxergar esse processo de mudança. E aí o que eu te indico é você parar, olhar para a sua vida, olhar para o aspecto da sua vida que você quer mudar, seja o trabalho, seja os seus relacionamentos, e se perguntar, o que não me agrada nesse aspecto? O que não me agrada no meu relacionamento que eu desejo mudar? O que não me agrada no meu trabalho, que num próximo trabalho eu não quero ter que enfrentar essa mesma coisa. Ou o contrário, o que me agrada no meu trabalho, mas falta e eu gostaria de obter num novo trabalho. Quais são os aspectos que eu quero manter? Quais os que eu quero me livrar, que eu não quero mais ter que olhar para eles? Isso é natural. Você precisa entender que toda mudança é um movimento de perda. Você vai perder alguma coisa, isso vai abrir espaço para ganhar coisas novas. É natural que aconteça. Então, saber quais são esses pilares, quais são essas referências que você vai construir durante a sua trajetória é essencial para que esse processo flua de uma maneira natural e para que você saiba exatamente para onde está indo, para que você tenha uma noção de para onde você está indo. Agora que você sabe disso, eu preciso te falar também uma coisa que nem todo mundo vai te falar. Na verdade, na maioria das vezes as pessoas vão evitar te passar essa informação. Mas você precisa encarar o processo de mudança como um processo desafiador, que ele é. Eu não vou ser essa pessoa mentirosa que vai te falar que vai dar tudo certo, que você tem que pensar positivo. Não, esquece.
É um processo que pode sim ser dolorido, que pode ser difícil, e é necessário que ele seja, porque você está saindo de uma zona de conforto, mesmo que ela esteja ruim para você, mesmo que ela esteja te degradando, é um mal conhecido e você está indo para o desconhecido. E é natural que isso cause para você algum sofrimento, alguma dor e algum desconforto. Isso é uma sensação comum de se esperar quando você dá um passo rumo ao desconhecido. Então, fique tranquilo, você vai sim passar por momentos desafiadores quando você mudar. Eu não vou ser a pessoa que vai mentir para você nesse vídeo. Mas é claro que eu também não vou te deixar abandonado e perdido sobre quais são esses desafios e como agir frente a eles. Então eu vou te citar aqui alguns dos principais que você vai enfrentar. O primeiro deles é talvez a falta de propósito. Muitas das vezes você vai mudar e não vai ter certeza se você está indo para a direção certa. Ou se para onde você está indo, você vai encontrar de fato aquilo que você se propôs a encontrar, que é aquelas referências que você já deixou anotado aí no seu caderno, que você gostaria de encontrar no seu ponto B. E, além disso, tem outra questão que precisa ser dita. Mudar também é perder pessoas. Na maioria das vezes, um dos grandes obstáculos que você vai enfrentar num processo de mudança é alguns parentes, alguns amigos que não vão entender muito bem esse processo. E veja bem, eles não têm que entender mesmo, porque é um processo seu. Você tem que assumir que você está mudando. Mas o fato de você estar mudando não quer dizer que as pessoas ao seu redor precisam estar também. Elas podem mudar ou não. É um problema delas e não seu. Então você precisa assumir o seu processo como tal. Então você precisa assumir o seu processo e compreender que algumas pessoas vão te respeitar nessa jornada, vão te entender, às vezes vão até te ajudar e outras vão te repreender, vão falar que você não está pensando bem, que você não está indo para o caminho certo. E aí, talvez seja o momento de você repensar algumas relações. Pode acontecer de alguns amigos que estão com você a vida inteira, você se encontrar num cenário onde já não faz sentido mais cultivar aquelas amizades. Talvez o seu ponto de destino, talvez o lugar onde você esteja indo, não seja propício para aquela amizade. Talvez aquele amigo não caiba lá. É o natural, até porque à medida com que você se permite perder algumas coisas antigas, você também abre espaço no seu armário aí para poder ganhar coisas novas. Você precisa ter essa abertura e precisa entender que esse é um desafio do processo de mudança. Você vai perder coisas, vai perder pessoas, mas isso é necessário para que você consiga obter novas coisas. Agora que você já entendeu que esse desconforto que você talvez esteja sentindo seja porque você precisa enfrentar um processo de mudança e que existem desafios nesse processo e que você já definiu quais os seus referenciais para quando você estiver no processo, você identificar eles e ver que você está indo na direção certa, no caminho certo, falta você entender como de fato iniciar esse processo de mudança. E aqui eu vou te contar algumas coisas que simplesmente mudaram a minha vida e a minha forma de ver a mudança, que talvez vão te ajudar muito aí na sua jornada também. Mas antes disso, deixa eu só tomar uma água e a gente já pula para essa parte. Para poder iniciar esse processo de mudança, é importante que você identifique quais são as suas metas. O que você quer obter realizando esse processo. Até porque agora você já tem as suas referências, mas você precisa de um destino. Onde é o meu ponto B? Agora que eu já sei mais ou menos o que eu quero encontrar no caminho, eu preciso também saber o que eu quero encontrar de fato quando eu chegar no meu destino. Porque senão você fica igual algumas pessoas que eu conheço que mudam de emprego de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, mas sempre continuam com o mesmo vazio dentro de si, porque elas não sabem exatamente o que elas buscam ao realizar essas mudanças. Então é preciso que você defina metas e objetivos claros que você quer obter ao terminar o seu processo. Então, voltando ao exemplo, do GPS, é como se você desse um passo rumo ao desconhecido, você já tem mais ou menos as suas referências, quais as cidades que você precisa passar para chegar no destino, mas agora você precisa descobrir exatamente o que você quer encontrar
quando você chegar no seu destino. E aí, lembre-se sempre que é importante que você entenda que você está criando também certa expectativa e que às vezes ela não vai ser atendida por completo. Pode ser que você chegue aonde você quer, que você viu no seu caminho aquilo que você definiu como essencial para guiar o seu processo, mas que quando você chegar lá, você veja outras coisas e não consiga de fato realizar todos os seus objetivos. E aí a gente vai para um próximo vídeo que é sobre qual é o seu propósito e como o seu propósito pode guiar o seu processo de mudança, porque isso vai fazer toda a diferença para que você corrija a rota ou para que você continue na mesma rota quando você chegar ao final dessas etapas que vão guiar o seu novo cenário de vida. Então, se esse vídeo aqui tiver 100 curtidas, vamos começar de baixo. Eu crio um outro vídeo sobre propósito e da perspectiva também de alguém que está na busca do propósito e que tem algumas coisas para te ensinar. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.